Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, belezinha? Bora para mais um videozinho aqui, né? Agora vamos, deixa eu só abrir a calculadora e deixar ela pronta para que possamos usá-la aqui. Então é o seguinte, vou tentar ser o mais breve possível, mais conciso e vou falar mais algumas funções trigonométricas, tá bom? Então vamos começar pela tangente. Tangente nada mais é, né, que é um ângulo, ok? Então nós estamos tratando dessa retinha que vai até a ponta do nosso círculo, que é a razão entre o seno e o cosseno, né? Então é a relação de y para x. Estão vendo alguma coisa errada? Então, aqui é... Não, aqui está certo. É o seno, que é o que retorna y, e o cosseno, que é o que retorna x. Então, é essa a relação que você tem que ter. Beleza? Essa que retorna a tangente. E aqui eu tenho alguns valores já para tangente. Então, se vou falar em graus, que em graus dá uma percepção um pouco melhor, tá? Então, eu tenho aqui 0 graus retorna 0, 30 graus retorna raiz de 3 sobre 3, ou 1 sobre raiz de 3, por exemplo. 45 graus retorna 1, 60 retorna 3, 90 retorna indefinido e 180 retorna 0. Por que no 90 retorna indefinido? 90 graus é este ponto aqui em vermelho e este ponto aqui em vermelho. Então veja que o meu x, que é este primeiro valor, ele é 0. Então aqui o meu valor, ele é 0 e valores divididos por 0 dá indefinido. Tá? Uma outra característica da tangente é que conforme o x ele se aproxima de 0, pelo fato de eu ter x ao... Não precisa parênteses. Pelo fato de eu ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, então veja que o meu valor que eu tenho aqui embaixo no meu x, ele fica muitíssimo pequeno. Mais ainda. Então vamos chutar, né? Estou só inventando. Então vamos colocar que eu tenha, sei lá, um x que é 0,1. Se eu elevar ele ao quadrado, ó, é 0,01. Né? Então eu teria que tirar, por exemplo, ó, menos 1, né? 9,9, aí se eu tirar aqui isso, se eu tirar a raiz dele, elevado a 0,5, por exemplo. Então olha só o valor do meu, olha só o meu valor do meu y. Meu y é 0,9949 e assim por diante. Veja que ele é um valor muito grande, é uma desproporção muito grande. Tanto que se eu pegar e dividir aqui por 0,1, por exemplo, vamos colocar aqui 0,1, 0,01 para ser mais exato, né? Porque afinal de contas eu tirei o quadrado daquilo ali. Então olha só, vai para 99. Então conforme o meu valor vai se aproximando de zero, conforme o meu x vai se aproximando de zero, o meu y ele vai se aproximando de 1. E ainda por cima, né, elevado ao quadrado. Só que 99 elevado ao quadrado não fica tão pequeno. Continua quase na beirando 99. Espero que vocês entendam essa parte de cálculo. Só que meu x ele vai ser menor ainda. Sei lá, meu x sendo 0,5, metade de 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. Então se meu x for 0,1, meu, tipo, ele vai ficar bem menor. Ao contrário do meu y. Então a proporção vai ser muito diferente. Então assim, conforme eu chegar em alguma coordenada ao qual eu tenha o meu x 0, conforme o x vai se aproximando de 0, isso em números muito pequenos, o meu valor de tangente vai lá para cima, tipo muito para cima. Né? Ele tende ao infinito praticamente, conforme mais próximo você vai chegando a 0. Quando chega no 0, ele é indefinido e assim por diante, tá bom? E aí ele desce de novo, ele volta numa curva normal. Quando ele vai chegando perto, ele sobe muito alto ou ele desce, né? Se a gente vai falando de números negativos. Beleza? Então é isso que a gente consegue obter com a nossa tangente. Ah, uma outra coisa que também é importante, a gente saber qual que é o resultado da tangente. Né? Então, por exemplo, se tiver nessa área aqui, começando da direita, indo para anti-horário, começando daqui, o valor da minha tangente vai ser qual? O valor da minha tangente vai ser positivo. O valor da minha tangente vai ser maior que 10, maior que 0. Eu vou colocar maior que 0, maior que 0. Chegando aqui, vai ser menor que 0. Chegando aqui vai ser maior que 0. Chegando aqui vai ser menor que 0. Por que disso? Porque nesta região e nessa região, ambos os números possuem o mesmo sinal.
Então aqui o x é positivo e o y é positivo, e aqui o x é negativo e o y também é negativo. Já aqui o x é negativo e o y é positivo, e aqui aqui o x é positivo e o y é negativo. Então assim, nesses dois cantos, minha tangente vai ser maior que zero, e nesses dois cantos, minha tangente vai ser menor que zero, por causa do meu valor negativo. Eu vou estar dividindo, ou meu numerador vai ser positivo, ou meu numerador vai ser negativo, ou meu denominador vai ser negativo. Ok? Então existe também essa proporção da minha tangente. Tá bom? E a tangente nada mais é que a reta ao qual cruza daqui do meio até determinado lugar, por exemplo, de acordo com o ângulo ao qual você está falando. Tá? E agora também temos algumas outras funções, como por exemplo a secante. Vamos ver se vocês veem o que ela é. Então eu tenho aqui secante de um determinado ângulo, nada mais é que 1 sobre cosseno deste ângulo. Então é uma inversa multiplicativa. Então, tipo, é simplesmente eu só estou invertendo aquele número. O inverso, se o meu cosseno for 1, o inverso é... Se o meu cosseno for 1, não tem inverso, é 1. Né? Se meu cosseno for 5, por exemplo, o inverso de 5 é 0,2. E assim por diante. Tá? É o inverso multiplicativo do bendito do meu cosseno. Tá? O secante é o inverso multiplicativo do meu cosseno. Eu tenho o cossecante também, que como já diz o nome, que é cossec, cossecante de um determinado ângulo, nada mais é que 1 sobre seno deste. Né? Então é o inverso. O secante é o inverso do cosseno e o cossecante é o inverso do seno. Né? Fica um nome meio... Fica parecendo que o cossecante parece que é o inverso do cosseno, né? Mas é o contrário. O secante é inverso do cosseno e o cossecante é o inverso do seno. Inverso multiplicativo, não se esqueçam. Tá bom? E agora se eu tenho aqui o cotangente, o cotangente nada mais é que, se eu for para colocar cotan, né? Cotan de um determinado ângulo, nada mais é que o cosseno dividido pelo seno. Então é o inverso daqui. Aqui é seno dividido por cosseno, que é a tangente, e a cotangente é o x dividido por y. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos esses daqui, né, possuem a característica de quanto mais se aproxima do zero, maior é o bendito do número que vai ter. Ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Só que aqui a gente está tratando do nosso y. Beleza? Então, na cotangente vai ter essas características se eu chegar nestes valores aqui e aqui. Beleza? Que é onde o meu x é 1 e o meu y é 0. Beleza? Eu acho que não tem muito mais coisa do que falar sobre isso. A única coisa que se fosse para ter, só para podermos ter mais algumas noções, é fazer os exercícios. E é isso aí. Beijos na bunda. Até mais.